queridos alunos, tudo bem? Sou a professora Carolina Freitas e hoje eu convido vocês a conversar um pouquinho sobre a responsabilidade civil do profissional farmacêutico, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade civil do profissional farmacêutico e sobre a atuação do farmacêutico comparado à atuação de outros profissionais da área da saúde. Falando sobre responsabilidade civil, o conceito que remete à responsabilidade civil determinado pelo Código Civil diz que a responsabilidade ela vem desde o momento em que você toma uma atitude imprudente, negligente e que você pode causar dano para o paciente ou para o cliente. Então, o farmacêutico tem algumas situações onde ele pode ser responsabilizado civilmente, podendo ter até que pagar alguma indenização para o paciente, dependendo, né, do tamanho desse dano e da consequência desse dano, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. O médico faz a prescrição e é o dever do farmacêutico aviar essa prescrição para a venda ou dispensação do medicamento. Se por qualquer motivo, ilegibilidade do prescritor, por falta de conhecimento do farmacêutico, esse aviamento e essa dispensação for errada e causar dano ao paciente, isso pode sim gerar um processo onde o farmacêutico é responsabilizado e julgado não só pelo Poder Judiciário, mas também pelos seus conselhos de classe, né, os conselhos regionais, e o farmacêutico pode ter que responder por isso. Então, dispensação errada de medicamento é uma situação onde a gente pode sim gerar um dano para o paciente. Então, exemplos como medicamentos que podem causar queimadura no corpo do paciente e o paciente pode precisar fazer uma cirurgia plástica, né? Então, você causou um dano mediante uma dispensação errada. O paciente ter que recorrer a serviços de emergência por conta de dispensação errada do farmacêutico. Então, o aviamento de prescrição e a avaliação e validação da prescrição médica é um trabalho que pode, se for feito errado, pode sim gerar um dano para o paciente e isso é responsabilidade civil do farmacêutico. Além disso, ele pode ser julgado e ter que pagar uma indenização para esse paciente, tá? Para esse cliente. Além disso, o farmacêutico hoje, perante as novas legislações, ele consegue realizar tarefas como, por exemplo, a prescrição de medicamentos, né? A gente pode prescrever o que a gente chama de MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Isso acaba confundindo um pouco a gente, né? Mas é um medicamento isento de prescrição médica. Na verdade, o que o farmacêutico vai promover é o uso racional de medicamento mediante orientações corretas desses medicamentos que são isentos de prescrição. Talvez eles sejam o que mais precisam de orientação, já que são medicamentos de venda livre e nós vivemos num país em que as pessoas fazem muita automedicação, né? Então a gente tem muita automedicação, muitos medicamentos de venda livre, então o farmacêutico ele faz aí uma interface importante com a prescrição de medicamentos isentos de prescrição. A gente tem aí uma nova vertente também, que são os fitoterápicos, que na verdade não é tão novo assim, mas tem sido muito explorado, né? Que é a prescrição de medicamentos fitoterápicos, onde o profissional nutricionista também pode fazer, né, essa prescrição. Então, a gente acaba tendo que trabalhar em conjunto, né, e não trabalhar com ideias que são contraditórias, mas a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, cada profissional pode desenvolver essas tarefas utilizando os conhecimentos da sua profissão, né? Então, para nós farmacêuticos, trabalhar em conjunto com o médico, trabalhar em conjunto com o nutricionista, trabalhar em conjunto com a enfermagem é sempre melhor, sempre agrega mais do que a gente trabalhar de forma separada, né? Então, hoje a gente faz uma interface, o que a gente chama de equipe interdisciplinar, né? Então, para a gente não atropelar, para a gente não passar pela atividade do outro,
nós temos as nossas tarefas muito bem definidas e legisladas, bem legisladas, o que faz a gente ter um pouco mais de segurança para desenvolver as nossas atividades, né? Então, o farmacêutico hoje, ele pode sim trabalhar em conjunto com o médico, em conjunto com o nutricionista, sem que um atrapalhe o trabalho do outro, certo? Então, a gente falou um pouco nesse vídeo da responsabilidade civil, né, do farmacêutico. Existe o Código Civil, tá? Existem dois artigos do Código Civil, o artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil, tá? O artigo 186, ele diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, né? Então, isso serve para o profissional farmacêutico também. E no artigo 927, ele diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, o que contempla no artigo 186, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo, que é o que a gente falou no início do vídeo com relação a causar dano e ser obrigado a reparar esse dano, muitas das vezes até com indenizações, tá? Então, dessa forma, a gente finaliza aí o que a gente sugeriu que fosse conversado hoje sobre responsabilidade civil e a interface do farmacêutico com outros profissionais. Eu deixei uma sugestão para vocês assistirem um vídeo que fala da diferença entre consulta farmacêutica e a consulta médica, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre qual é a abordagem farmacêutica e a abordagem do profissional médico. Então, eu deixei uma sugestão para vocês, para que vocês possam refletir sobre a diferença, né, desse trabalho do farmacêutico e do médico. E não deixem de complementar, né, os estudos com a literatura sugerida, porque vai ser muito importante para o aprendizado de vocês. Então, bons estudos e até a próxima!